Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã, terça e quinta, 7h30 agora, novo horário, nova data, novo dia da semana. Bom dia, Marcela, Everson, Tiane, a Fer, quem mais tá aqui? Ana Paula, Andresa, Laís, Liliane, Jéssica, Bruna, Roberta, Drummond, Sil, Mirella, Carola. Bom dia, Lucinete também. Sejam bem-vindos. Muito bom estar aqui com vocês de manhã, podendo contribuir de alguma forma e aprendendo também, né? Porque toda vez que eu estou ensinando, eu também estou aprendendo, gente. De novo, é verdade. Isso é muito importante também para mim, né? Bom dia, pessoal. Vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Não proíba seu filho. Como assim, Gabi? Eu postei nos stories esses dias, acho que foi esse final de semana, falando sobre o novo desenho do YouTube, da Netflix, para crianças, né? Onde ele fala de algumas coisas em relação à espiritualidade, céu, inferno, enfim. E soltei lá para quem é cristão, assim como eu, né? E zela, tem valores e princípios em relação a essa parte, né? Da fé das crianças, do entendimento delas sobre Deus, sobre o inferno e tantos outros desenhos que tem também, que às vezes falam de coisas que ferem os nossos princípios e os nossos valores. E eu passei para vocês uma mensagem, né? Conversem com seus filhos para depois bloquear esses vídeos. E surgiram muitas dúvidas sobre o que conversar, como conversar, por que não só bloquear. Então decidi trazer esse assunto para vocês porque não serve somente para desenhos de forma geral, mas para tudo aquilo que você quer que a sua criança entenda e aprenda a se posicionar quando você não estiver por perto. Porque quando a gente simplesmente só proíbe a criança, então você não vai assistir, você não pode ir até ali, eu não quero que você faça isso, a gente não dá um porquê do que a gente tá dizendo e a criança não entende a causa do porquê ela não deve fazer aquilo. Quando alguém convida a escola, um amigo, até mesmo um parente e você não está por perto, essa criança pode acabar nos caminhos errados, fazendo coisas que você não gostaria que ela fizesse. Então a questão não é só proibir, né? Não é impor um medo na criança, a questão é mostrar para a criança, ela precisa entender o processo, para que quando você não esteja junto, não estiver com ela possa opinar, ela possa dizer, não quero, isso não é para mim, eu não vou fazer isso. Ou ela possa até, às vezes, acabar fazendo, assistindo, ou seja lá o que for, mas ela também vai sentir que fez algo de errado, vai te contar, porque a relação de vocês precisa ser de confiança, de respeito, de amadurecimento, de admiração, tá? Por isso que não adianta a gente só proibir. Gabi, como assim? Então, vamos imaginar esse desenho que eu soltei aí nos stories pra vocês, né? E você aprendeu agora a bloquear ele na Netflix. E aí você fala, não vou nem conversar com meu filho, não vou perder tempo falando disso, agora eu já sei bloquear, vou lá, bloqueio. Sua criança nem sabe se esse desenho existe, ela nem sabe do que ele fala, ela nem sabe que você bloqueou. Ela tem acesso normal à Netflix dentro da casa dela e vai consumir os conteúdos que você permite. Daí um dia ela é convidada, essa criança, para ir para casa de alguém, seja para passear, seja para dormir num amiguinho, seja para uma festa de aniversário. E essa outra pessoa colocou o Netflix para assistir. E as outras crianças que estavam ali também não sabiam de nada e botou no desenho que lá não é bloqueado, que lá não é proibido, que lá os pais não sabem, ou podem até saber, mas permitem. E aí? E aí teu filho vai ter acesso a um conteúdo que ele não está instruído para isso. E essa é a grande X, né? É o grande problema. Tudo aquilo que entra na cabeça da criança, né? Tudo aquilo que é aprendido, muitas vezes é fixado. E de uma forma ruim, né? De uma forma sem valores, sem instrução, né? Sem limites. Então, isso é muito prejudicial. Quando a gente simplesmente bloqueia, proíbe, sem explicar, sem ensinar os nossos valores, os nossos princípios, essa criança pode acabar caindo nas mãos erradas, fazendo coisas erradas lá na frente, e isso vai, de uma certa forma, influenciar a vida dela. É que nem quando os pais falam assim pra mim, eu não gosto de falar sobre sexo com meu filho, eu não gosto de falar sobre
questões sexuais com meu filho homossexual, heterossexual. Eu não gosto desses assuntos. Meu filho me pergunta, né, por que homem com homem, mulher com mulher, por que homem e mulher, por que existe famílias diferentes. Eu não gosto de falar sobre isso. Quando a gente não gosta de falar sobre qualquer assunto, né, dei exemplo desses porque são os mais polêmicos. Mas quando a gente não gosta de falar sobre qualquer assunto com a criança e deixa isso como uma folha em branco, a gente dá margem para ela escrever a história que ela quiser, do jeito que contarem para ela, como ela aprender lá fora. Vocês estão entendendo? E às vezes, como vão contar essa história para ela, como vão ensinar sobre esses assuntos para ela, não condiz com aquilo que você acredita, com aquilo que a sua família prioriza, né, com os valores da família. Então é muito importante que a gente converse sim sobre qualquer assunto com os nossos filhos. E não é uma conversa sobre medo. Você não pode fazer isso, é errado aquilo, não se deve fazer isso. Não é só impor o medo, né, da punição, até mesmo se você for cristão. Não pode fazer isso porque Deus castiga, porque Deus não gosta. Gente, primeiro que a gente passa uma visão negativa e punitiva de Deus para a criança, que não é legal. A criança, ela é observadora, mas ela é fraca intérprete, ela começa a ter medo de Deus, ela não tem que ter medo de Deus, né? Deus tem que ser o centro da vida dela, ela tem que entender que é a partir de Deus que ela pode todas as coisas, e não que ela tem que fazer as coisas escondido, ou que ela tem que ter vergonha do que ela fez para Deus, né? E perder esse relacionamento com Deus. E é isso que acontece quando a gente começa a botar um monte de caraminhola na cabeça dessa criança, porque a gente quer que ela tenha medo, para que ela não faça as coisas que a gente julga errado. Só que aí a gente está desconectando ela da gente e do outro. Faz sentido? Então, eu preciso entender se meu filho é mais velho. Vamos imaginar que você nunca teve essa conversa, tá? Com seu filho, ele já é adolescente. Ele já tem 12, 13, 11 anos, também já tem alguns debates, né? 14. E aí, o que você faz? Ouça. Não queira colocar a goela abaixo da sua criança, né? A sua opinião. Ouça, tente entender o que ela entende. Faça perguntas, questione, ajude aquele adolescente a refletir sobre a resposta que ele está te dando. Sabe? Se o seu filho é pequenininho, então, mas tem mais de 6 anos, você vai poder construir um diálogo com ele, conversar sobre as histórias para trazer a informação. Os histórias para explicar para ele. Por exemplo, quando eu vou ensinar meus filhos sobre mentir, que mentir é ruim, e quando a gente mente, a gente perde a confiança, e esse elo depois para ser construído novamente é muito difícil. Eu conto uma história de um menininho que morava na fazenda, que eu vou ensinar para vocês agora. Era uma vez um menininho que ele morava numa fazenda cheia de um monte de pessoas, fazendeiros, agricultores, e aquelas pessoas eram muito trabalhadoras, trabalhavam muito pesado, dia de sol, dia de chuva, e aquele menino era muito sapeca, e ele não entendia o valor de se falar a verdade. E ele chegou um dia, quando estava todo mundo trabalhando, e saiu gritando pela fazenda, gritando: corre o lobo tá vindo, corre o lobo tá vindo. E as pessoas saíram correndo e pegaram as coisas delas, e foi aquele susto, todo mundo tentando se esconder, escondendo as ovelhas, escondendo os animais, e para o lobo não pegar, não atacar ninguém. E aí, quando tava todo mundo nervoso, escondido, o menininho começou a rir. Começou a rir. Vocês, enganei vocês, peguei vocês, é mentira, não tem lobo nenhum, começou a rir. Aí as pessoas ficaram chateadas, ficaram bravas com ele, não gostaram do que ele fez, que coisa feia, sacanagem, a gente se assustou e passou. No outro dia, eles também foram trabalhar novamente com as suas coisas, os animais ali no pasto, na fazenda, todo mundo trabalhando, até que o menininho chegou novamente correndo. Corre, gente, corre, agora é verdade, tem um lobo, corre, eu tô vendo um lobo, ele vai vir, ele vai atacar todo mundo. E aquelas pessoas saíram correndo de novo, desesperadas, e pegam enxada, e pegam os produtos, e põem os animais pra dentro, desesperados pro lobo não pegar ele. E aí o que aconteceu? O menino começou a rir de todo mundo de novo. Eu peguei vocês, era mentira, como vocês são bobos. E todo mundo ficou chateado de novo. Até que um dia,
Tava todo mundo novamente trabalhando, com suas coisas, suas obrigações e os animais. E esse menino passeando pela fazenda, ele realmente viu um lobo. E quando ele viu um lobo, ele se arrepiou inteiro. E ele ficou com muito medo, porque o lobo é selvagem e ia atacar todo mundo, né? Podia destruir a fazenda. E aí ele saiu correndo o mais rápido que ele pôde. E ele chegou lá desesperado. Corre, corre que o lobo tá vindo. E as pessoas, agora você não vai pegar mais a gente. Agora a gente não vai mais cair na sua. Pode fazer um showzinho, a ceninha que você quiser, que a gente não vai parar de trabalhar. E esse menino começou a ficar desesperado. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, eu não tô mentindo. Por favor, gente, o lobo tá chegando. E todo mundo, ninguém vai mais cair na sua, ninguém mais acredita em você. E aí, o que aconteceu? O lobo chegou e atacou todo mundo. Atacou pessoas, atacou os animais, destruiu alguns alimentos que eles tinham plantado ali. E foi aquela bagunça. Teve gente que se machucou, né? Teve animais que acabou morrendo. E foi aquele caos. O menininho também se machucou. E aí, o que a gente entende dessa história? E aí eu faço a narração. Pergunto para os meninos o que eles entendem dessa história. Então eu sempre conto essa história para os meninos. E eu acabei de compartilhar isso com vocês. Para explicar sobre a mentira. O quanto a mentira ela pode ser prejudicial. Porque quando a gente conta a verdade, as pessoas podem não mais acreditar. E o prejuízo que essa mentira traz para a nossa vida. Né? A mentira do menino, mesmo que de brincadeira, mesmo que na intenção de dar risada, trouxe prejuízos para a fazenda inteira. Animais morreram, pessoas foram feridas, todo mundo se machucou. E a gente vai batendo um papo sobre isso. E no final eu sempre pergunto, a gente deve falar o quê? A verdade. Entende? Então quando a gente traz histórias como essa que eu acabei de explicar para vocês, para ilustrar o que a gente quer ensinar, faz muito mais sentido para a criança do que dizer para ela, não pode mentir para a mamãe. Ainda mais com esse dedinho nosso que a gente aponta para eles, e isso já traz uma sensação de opa, né? Eu preciso criar uma relação de confiança com meu filho. Então, gente, para fechar, sentem com as crianças de vocês. Se elas forem mais velhas, 6, 7, 8 para cima, mostrem o conteúdo para ela. Na época do round 6, lembra que teve aquela rebuliço todo do round 6? Não é simplesmente bloquear. Claro que tem coisas que você não vai mostrar pro teu filho. Tem coisas que você não quer que ele veja porque ele não tem maturidade para isso. Que nem o round 6, por exemplo. Eu não mostrei cenas do round 6 pro meu filho mais velho, de 8 anos. Mesmo porque eu sei que ele é sensível, que ele ia chocar ele demais. Mas se ele tivesse muita curiosidade para ver, eu selecionaria alguma cena para mostrar para ele. Ao meu lado... prepararia esse coraçãozinho para receber, ó, vai vir sangue agora, é uma cena feia. Do meu lado, entendeu? Se houvesse muita curiosidade para entender e para assistir, não houve. Quando eu conversei com ele sobre isso, ele já, não mãe, não quero ver, não quero. Mostrei para ele a foto da série, né? E por que as pessoas estão assistindo, por que crianças estão assistindo. E ele é um dos primeiros a dizer, não assistam. Ele fala para os amigos dele, não pode assistir. É ruim pra você, mas tem gente que acaba assistindo. Uma outra coisa que aconteceu aqui em casa, relacionada à espiritualidade, uma vez eu recebi via WhatsApp uns vídeos de um show de um cantor. E esse cantor, se não me engano, acho que chama Travis Scott, né? Tem algumas músicas que as crianças gostam de ouvir. E ele fez um show demoníaco, né? E tinha um portal do inferno, as almas eram levadas lá para esse portal simbolicamente, enfim. E eu recebi esse monte de mensagens do WhatsApp, vídeos, né, filmagens do show, o compartilhamento das pessoas, teve pessoas desmaiando, teve pessoas tendo parada cardíaca no meio do show, porque foi um show demoníaco. E eu olhei aquilo... E aí o Travis Scott depois deu uma entrevista com a esposa dele, dizendo que não, que era uma coisa deles, que eles faziam aquilo. Provavelmente fazia parte da religião deles, eu não sei o que acontece, mas não faz parte da minha, naquilo que eu acredito. E eu, enquanto cristã, eu sei que eu não posso permitir que meus filhos compactuem daquilo, porque espiritualmente falando, existe um mundo onde a gente não vê as coisas, mas elas acontecem. Então a gente precisa cuidar
da imagem dos nossos filhos, da mente dos nossos filhos, da espiritualidade dos nossos filhos. É a nossa responsabilidade. E eu sabia que o Pedro gostava de algumas músicas dele. Então eu sentei com ele, mostrei alguns vídeos, né, menos fortes, os menos impactantes. Peguei a Bíblia, abri a Bíblia, mostrei os versículos que falam, né, sobre a gente não consumir o outro lado da espiritualidade. Mostrei, né, sobre o que acontece. Peguei os vídeos, mostrei as pessoas tendo parada cardíaca, desmaiando no meio do show, para milhares de pessoas, né, sobre o portal do inferno que existia naquele show. Conversamos sobre isso. Foi um assunto até meio forte para ele, né? Ele ficou meio angustiado, mas ele precisava entender a seriedade daquilo para ele entender o porquê que a gente não iria mais ouvir músicas daquele cantor aqui em casa. E não tem nada a ver com a pessoa do cantor, mas tem a ver com o que a gente acredita em relação ao que entra dentro da nossa casa. E a gente procura que aqui em casa só entre bênção, tanto em músicas, quanto em produtos, quanto em pessoas. Porque esse é o nosso lar, é a nossa família. A gente precisa cuidar da nossa família com atenção, com respeito, com cuidado. Então, quando eu conversei com ele entendeu. Então, hoje é uma opção dele não ouvir. E quando toca na rádio, a música, ele sabe que é desse cantor, ele mesmo pede pra tirar. Às vezes nem eu sei que é daquele cantor. E ele fala, mãe, essa música é do Travis Scott. E ele pede pra eu tirar. Entende? E eu mesmo vou lá, retiro, porque ele entendeu o impacto disso na vida dele. Ele não quer isso. Ontem mesmo ele chegou pra mim e falou assim, mãe, tem um amigo na minha sala que escuta Travis Scott. Eu falei, filho, e você falou pra ele? Você tentou ser luz na vida dele? Tentei. Eu falei, mas ele falou que não liga, que ele escuta mesmo assim. Eu falei, então você precisa respeitar a opinião dele. Você fez a sua parte, Pedro. E eu explico pra ele, né? Na Bíblia fala assim, a gente não deve jogar pérolas aos porcos. O que isso significa? Que a pérola, ela é muito preciosa. E o porquinho, ele vai comer aquela pérola, como se ela fosse uma comida, né? Uma lavagem, um lixo. Então, às vezes a gente está dando algo muito valioso para quem não sabe receber e usar aquilo de forma certa. Mas você tem que continuar tentando dar. Se a pessoa se nega a receber, então você para. E respeita a história do outro, a vontade do outro, o jeito de ser do outro. Isso é princípio e é muito importante. Claro que na maturidade dele ele ainda não se conforma com algumas coisas. Ele fala, mas mãe, e a gente vai conversando. É assim, entende? Então, gente, mostrar para a criança o porquê não, o que isso traz de impacto na vida da família, na vida dela, na vida do outro, é extremamente necessário para que lá fora, quando ela não esteja com você, ela saiba se posicionar, não apenas proíba. Tem coisas que nós vamos proibir? Tem coisas que a gente vai simplesmente proibir. Por exemplo, teu filho de assistir programas, filmes com classificação etária maior de 18 anos, que envolvam cenas de sexo, pornografia, né? Tem canais, às vezes, abertos em TV paga, né? De pornografia. Tem coisas que a gente vai simplesmente proibir. Porque não tem maturidade para conversar, porque não tem... E você vai retirar, você vai bloquear o canal. Mas se ainda assim derem indícios, começarem a mostrar para o seu filho, ele começar a sentir a curiosidade, ainda que coisas você julgue necessário somente proibir sem explicação, se surgir a curiosidade, se você perceber que todo mundo está falando sobre isso, que ele pode ter acesso, sente e converse. Ok? Drummond Seal colocou, Salmos 16 fala da inocência, somos restaurados. Toda a palavra de Deus é instrução na caminhada, então é fundamental atentarmos. Tenho ido por esse caminho na maternidade, querida Gabi. É isso mesmo, né? A palavra de Deus tem tudo, gente, tem tudo. Tem gente que às vezes fala assim pra mim, qual é o melhor livro que você me indica para educação de filhos? A Bíblia. Só que, infelizmente, não é todo mundo que consegue entender a Bíblia do jeito que ela quer ser, né? Compreendida, do jeito que deveria ser, né? Às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente olha para um Deus que julga, um Deus que pune, um Deus justiceiro, e não é assim, né?
Não é assim. Às vezes a gente olha para a Bíblia e lê só os versículos que cabe a gente, que é mais fácil, né? Castigar a criança, corrigir a criança, tá dizendo para usar a vara. E aí a gente olha para aquilo e fala, tá vendo? Eu estou protegida, né? Pela palavra de Deus, eu posso fazer isso no meu filho. Mas a gente não entende todo o restante, tudo que aquilo quer dizer. Todo o contexto, todos os outros milhares de versículos que existem ensinando a gente a ser presente, a saber instruir, a saber amar, a dar amor, né? A ouvir. Então, é muito importante a gente conhecer daquilo que a gente acredita para a gente poder disseminar. Não adianta você só falar assim pro seu filho, porque a gente não acredita nisso. E por que a gente não acredita nisso? Porque a gente não acredita. Porque uma vez na sua infância também falaram isso pra você e você só engoliu o goela abaixo, sabe? E aí você quer enfiar a goela abaixo do seu filho agora. A gente vive outra geração. Na nossa era mais fácil a gente aceitar as coisas dos nossos pais. Assim como para os nossos pais era muito mais fácil eles aceitarem coisas dos pais deles. Porque não existia comparação, não tinha acesso à informação. Hoje eles têm. Se ele chega pra você e fala assim, mãe, o que é sexo? E você fala, ah, menina, eu não sei. Depois a gente fala sobre isso. Meu amor, você abriu uma brecha gigantesca. Porque agora ele tem uma coisa que chama celular, tablet, computador, dele, do amigo, do vizinho, do vô, da avó, da tia, do papagaio, do periquito. E ele tem uma coisa que chama Google. E aí ele pega e digita lá. Minha mãe não quis me explicar, eu vou descobrir o que é. E aí ele tem acesso à pornografia. E aí ele descobre o que é daquele jeito mais ruim que poderia descobrir. E isso vai mudando a sinapse da cabecinha dele. Porque você não quis conversar sobre o que era. Sabe, gente? Então, quando o seu filho vier te fazer uma pergunta, ainda que você não saiba como responder, fale pra ele, filho, a gente pode conversar sobre isso daqui a pouco? Eu preciso pensar como eu vou te responder sobre isso, porque é um assunto sério. Entende? E não deixe passar, não deixe virar o dia, não deixe seu filho ter acesso a alguém ou a alguma coisa que ele possa descobrir o que é sem você ter instruído. Descubra, para tudo que você está fazendo e vai atrás. O que eu falo agora? Como é que eu respondo agora? Vá orar, dobra teu joelho e fala, Senhor, me mostra como é que eu tenho que conversar com meu filho sobre isso. Gente, o Espírito Santo, ele age na nossa vida e a gente acaba falando coisas que a gente nem sabe que a gente sabia. Comigo já aconteceu isso muitas vezes. E na hora eu estar ali mentalizando com Deus, me manda, por favor, as informações divinas, porque meu cérebro é falho. E eu começava a falar coisas que nem eu sabia que eu sabia falar daquele jeito. É o Espírito Santo, então vá orar. Se você não souber como conduzir, peça ajuda para Deus. Né? Davi, Golias, Davi não venceu um gigante com a ajuda de Deus. Sansão não venceu os filisteus com a ajuda de Deus. Então a gente tem que pedir discernimento, a gente tem que pedir sabedoria para Deus quando a gente já se acha incapaz, mas nunca deixar para lá, porque as crianças vão buscar informação em outro lugar, tá bom? Deixa eu ver quem mais que tem aqui de mensagem. Tive que falar sobre sexo para minha filha de 7 anos. Fui buscar informações para não falar demais, mas disse para meu esposo, não quero que ela saiba por outra pessoa. Me senti aliviada. Parabéns, Lucinete. Se surge a dúvida, nós precisamos ser a resposta. Com acolhimento, com amor, com escuta, ainda que seu filho fale coisas horrorosas para você, ainda que seu filho pergunte coisas que você se sinta incomodada em responder, ouça, acolha, seja a base para que quando o mundo vier tentar corrompê-lo, ele tenha a estrutura para dizer não. Aqui não, eu sei quem eu sou e aqui eu tenho respaldo, certo? Meu filho tem 13 anos e já conversamos sobre esse assunto, que bom. Comunicação, discernimento engrandece, prepara para a instrução. Deus nunca nos corrige sem instruir primeiro, tá vendo? Ó, fico arrepiada. A educação baseada na paternidade de Deus nos prepara para a nossa, exatamente. A Sil é pastora, gente, fica a dica aí quem quiser seguir e aprender ainda mais. Ok, pessoal? Então é isso. Aprendam a conversar, tá? Ai, Gabi, como que eu converso? Gente, isso é muito pessoal, são seus valores, o que você acredita? Né? Quanto você entende sobre o impacto da espiritualidade na vida da sua família? Pode ser só um desenho, né? Esse desenho da Netflix, por exemplo, pode ser só um desenho falando sobre o diabo, sobre almas, explicando que o diabo é mau, né? Pode ser só um desenho, pra mim não é só um desenho, tá? Pra mim tá trazendo mensagens subliminares sobre a espiritualidade da nossa criança. Tá mostrando pra ela algumas coisas que ela não tem maturidade pra discernir.
tá mostrando para ela um mundo onde ela pode se envolver, onde a curiosidade pode instigar. Então a gente tem sim que cuidar, orar para os nossos filhos, mostrar a palavra de Deus. A criança não tem que entender sobre o inferno, a criança tem que entender sobre Deus. Quando ela entende sobre Deus e o inferno tenta corromper, o inferno tenta pegar ela tá tão preparada naquilo que o inferno não vai passar batido. Eu não tenho que saber sobre o inferno, eu não tenho que aprender sobre o inferno, eu tenho que conhecer o diabo, eu não tenho que estudar sobre ele, eu tenho que estudar sobre Deus. Eu tenho que entender o que eu quero para minha vida e não o que eu não quero para minha vida. Eu tenho que buscar isso, certo? E é isso que a criança tem que fazer. Quando a criança entende isso, você entende isso, as coisas fluem de um jeito muito mais positivo e abençoado, né? Sem a gente abrir brecha. E Gabi, por que bloquear depois que conversa? Eu converso com meu filho, falei pra ele, ele já entendeu, ele não vai assistir, por que eu vou bloquear? Porque a criança não tem maturidade para administrar a curiosidade. Então, se ela fica vendo aquilo, o tempo todo ali a fotinha, né? Sugestão de desenho, ainda que você fale, ainda que você diga pra ela, ainda que ela tenha entendido, vem aquela vontade, ai, vou dar só um playzinho, ai, só um pouquinho. Ai, mas minha amiga disse que é legal. Então ela não tem essa maturidade. Isso pode fazer ela cair em tentação. E ela pode acabar apertando, se arrependendo depois, vendo coisas que ela não queria, ou se arrependendo de ter mentido pra você, né? Ou não cumprido o acordo. Então é por isso que a gente retira, a gente explica, mostra pra ela, conversa, depois retira. Isso pra crianças conseguem entender, né, gente? Agora tem muitas crianças aí de 2 aninhos, 3 aninhos que estão tendo acesso a Netflix, já assistem televisão, elas não adianta a gente explicar muita coisa. A gente pode simplesmente bloquear para que ela não tenha acesso àquele desenho, porque essa criança não vai ter acesso em outro lugar, né? E aí se ela fica com o avô, com o tio, com tia, é importante você comunicar esse adulto, ó, ela não assiste esse tipo de desenho, eu não quero que ela veja, né? Porque a gente tem mais controle pela criança pequena, com quem ela vai se relacionar e com o que ela vai consumir. Já as crianças maiores a gente não tem, porque elas vão para a escola e lá elas conversam sobre várias coisas, elas vão para festas infantis, ela vai para casa de amigos. Então é por isso que os maiores precisam do diálogo, os menores a gente pode simplesmente restringir e conforme ela vai crescendo a gente vai conversando sobre, tá? Sobre qual desenho? Gente, eu não lembro o nome do desenho, alguém lembra? Eu não lembro o nome, eu coloquei a foto do desenho nos stories, eu posso colocar novamente, tá? Mas é um desenho novo da Netflix que lançou agora. Parece que é 2 canequinhas assim, o desenho, 2 canequinhas, bem inocente. Mas ele tem uma parte lá que ele fala ensina sobre o diabo, tem uma música, o diabo sugando as almas pro inferno, enfim. Certo, pessoal? É isso. Um beijo grande pra vocês, espero que tenha contribuído com o aprendizado de vocês como mãe. É isso mesmo, ó, Cuphead está escrito aí, né? Contribuindo com o aprendizado de vocês, com a vida de vocês, com a formação de vocês enquanto mães. A gente pode se formar uma mãe, sabia? A gente nasce, né? O filho nasce uma mãe, mas essa mãe pode ir criando forma, né? Criando evolução, conforme a gente vai buscando por isso. Um beijo grande, ótima semana. A gente se vê quinta-feira, 7h30 da manhã novamente. Fui!